Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, como que você está? Tá tudo bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus, diante dele, fazendo a vontade dele. Que Deus te abençoe, que neste momento que vamos aqui meditar nesta palavra, o Senhor possa ministrar em seu coração e possa falar com você. E que o Espírito Santo de Deus possa visitar o seu lar, a sua casa, te dar alegria, porque Ele é um Deus de alegria, te dar paz, porque Ele é um Deus de paz. A palavra tem poder. Por meio da palavra, Deus cura, liberta, transforma, renova, e Ele pode quebrar as algemas, repreender todo o mal, porque o nosso Deus tem poder. Que o Senhor te abençoe, fique com a gente. E para não perder o costume, quero te pedir para nos ajudar aqui nesse trabalho, curtindo, comentando um amém, um glória a Deus, compartilhando para que vidas sejam alcançadas. O conteúdo bíblico, o conteúdo cristão, ele é tido como conteúdo polêmico, sim, polêmico e ofensivo para alguns. Então muitas pessoas denunciam, acreditam, não gostam. Sendo assim, a plataforma acaba que bloqueia e limita a gente. Então eu peço a sua ajuda aqui, lá no Instagram também. Estamos todos os dias lá, compartilhamos oração, louvores. Então vai lá, curte, ore com a gente só um minuto, bem rapidinho. Ore, compartilhe a oração, comenta um glória a Deus e vamos buscar o Senhor. E lá no Instagram também, todos os dias, lá nos stories, tem versículos, tá? Para sua meditação. Vai lá, receba um versículo, tem oração também para o seu dia e você vai ter um dia abençoado. Com Bíblia e oração, tá tudo ótimo, amém? E no mais tem o nosso dia também, né? Aquela correria toda, mas aí nós compartilhamos e mostramos que é possível, nos dias de hoje, servir ao Senhor e ter uma vida de trabalho, de ser mãe, ser cristã, que é possível porque é Deus quem nos fortalece e nos sustenta, amém? E hoje vamos começar a nossa meditação no Salmo 2, e é um salmo, irmãos, escrito por Davi. E esse salmo é um salmo profético, messiânico, porque ele já fala lá na frente da vinda de Jesus, da autoridade de Jesus. Irmãos, o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus filhos. Tudo que acontece na história, o Senhor revela, o Senhor fala, o Senhor usa profetas. E lá no Velho Testamento, o Senhor já preparou, já tinha avisado por meio de profecias que Jesus viria. E aqui Davi escreveu porque Jesus, né, ele veio até da linhagem de Davi. E olha como começa aqui o Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. As nações se juntam contra o ungido do Senhor. Ungido significa Cristo, Messias. Olha que tremendo. Salmo bem aqui no Velho Testamento, Jesus veio aqui, ó, no Novo Testamento. Daqui até aqui passaram-se anos e anos e anos e anos. E Deus já tinha avisado que o Messias viria e que haveria perseguição. Olha aqui, ó, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha como a palavra do Senhor, ela fala, ela revela o futuro, não nos deixa pegos de surpresa. Porém, irmãos, tudo acontece no tempo do Senhor. Veja, a profecia não se cumpriu de uma página para outra. Não, irmãos, foram anos para se cumprir. Por isso que muitas pessoas desacreditam que Jesus vai voltar. Ah, porque até hoje ele não voltou, já tem 2024 anos.
Jesus esteve aqui e até agora não voltou, não vai voltar mais. As pessoas acabam que desacreditam. Imagina se isso tivesse acontecido aqui. Mas não, alguns estavam esperando o Messias, porque vários profetas se levantaram dizendo que ele iria vir. E da mesma forma hoje, nós cremos que Jesus vai voltar. Eu sei que muitos podem falar que é loucura, que não tem por que acreditar nisso, que ele não vai voltar mais, que isso é papo de crente, que isso é fantasia. Muitos dizem, não é? Que é coisa de crente, que é loucura, coisa de fanático. Mas não, ovelhinha, acredite que ele vai voltar. E da mesma forma que foi na época de Noé, que muitos não acreditavam. Se lembra que o povo zombava de Noé? Tá ficando caduco, é um velho caduco. Dilúvio, construindo uma arca, tá ficando doido. Até que veio o dilúvio e só Noé e a família foram salvos. A palavra do Senhor diz: se porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que alguém ainda vai acreditar, vai crer? De tanta incredulidade, porque não perseveraram. É por isso que nós falamos ontem sobre meditar, sobre ter raiz, para que você possa esperar o tempo certo do Senhor, a vontade dele. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Oh, glória! E aqui, já fala que as nações e os reis iriam se levantar contra o ungido. E esse ungido é o Messias, é o Cristo. Verso 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Irmãos, olha o que eles planejavam. A palavra do Senhor já disse que no Velho Testamento o que eles planejavam fazer com Jesus. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E diante disso aqui, qual é a posição do nosso Deus, que é tão grande e tremendo? Está bem aqui a resposta, no verso 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles, irmãos. Imagina Deus olhando esses reis que Ele mesmo permitiu estar ali. Dessas pessoas que se levantam contra o Senhor, essas pessoas soberbas, que desprezam a palavra, o que o Senhor faz? Aquele que habita nos céus se rirá deles. Tadinho, quem são vocês? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não abrem os olhos para enxergar. E da mesma forma que, irmãos, quando aquele povo perseguia Jesus, crucificaram Jesus, Jesus venceu a morte e aqueles homens não puderam deter. Ele venceu a morte não pôde segurar o nosso Jesus, porque Ele é o dono da vida, Ele é o autor de nossas vidas, Ele que nos deu o fôlego da vida, é Ele. Então não duvide da existência de Jesus. Eu estava conversando sobre isso essa semana com uma pessoa que é um pouco incrédula, que não creu na Bíblia, e eu conversando com ela, eu disse, independente da Bíblia, a história, na escola, a história confirma que existiu um tal Jesus. E a história confirma que Jesus, que esse tal Jesus, dividiu a história. A história, a nossa história aqui, ela é dividida como? Em antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Isso não é Bíblia não, irmãos. A história registra os fatos que realmente aconteceram. Jesus morreu, isso consta na história. Os cientistas, historiadores confirmam essa história, irmãos. Isso aqui não é um conto, não é um conto, a palavra do Senhor. Não é uma história de fantasia, existiu. Isso aqui é um documento até mesmo para nós que somos advogados, para nós que trabalhamos na área do direito. Meus irmãos, basta 2 testemunhas para confirmar um fato e para o juiz dar procedente. E lá, quantas pessoas que viram Jesus depois que ele ressuscitou? Quantas pessoas que viram Jesus subindo para o céu e o anjo dizendo, esse mesmo que subiu, ele vai voltar.
Então nós aguardamos por isso. Não considere a Bíblia como uma historinha ou um canto. Ela é real, e ela é viva, e ela fala. Aleluia! Então quando Deus olha para baixo e vê aqueles reis perseguindo Jesus igual uma formiguinha querendo lutar contra um gigante, contra um elefante, ele ri. Quem são vocês? Quem são? Sabem de nada, inocente, né? Sabem de nada. E muitos hoje estão assim, se batendo, se recusando em reconhecer Jesus como Deus. E aqui continua: então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus fiel, é um Deus bom. Mas ele também é fogo consumidor, ele se ira, ele fica em furor por causa do pecado. Ai daquele que cair nas mãos do Senhor, misericórdia. Verso 6: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem? Jesus. Recitarei o decreto. Aqui é Jesus, a profecia de Jesus já, ó. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus dizendo: o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Olha a autoridade que foi dada a Jesus por Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. Jesus tem poder sobre os céus e sobre a terra. Irmãos, muitos aceitam que Jesus existiu, que Jesus passou pela terra, mas falam: ele foi um homem de luz, ele foi uma pessoa iluminada, um ser iluminado, um profeta, mas Deus não. Como assim, ovelhinha? Como que você acredita pela metade? Ou você acredita que ele é Deus e pronto? Por quê? Porque ele mesmo disse, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, não tem como você ir a Deus se não passar por ele. Ele é o único caminho, por ele que nós vamos chegar ao Pai. Não tem outra escolha. E ele fala que eu sou a luz do mundo. Ele diz, meus irmãos, diante disso nós temos que acreditar que ele é o Senhor e digno de toda adoração e louvor. Irmãos, desculpa que eu mudei aqui o cenário, porque eu mudei de sala, tá? A sala precisou ser ocupada ali, então eu vim para outra sala pedir licença aqui para nossa amiga Michele, que é só uns 5 minutinhos, já está acabando aqui, tá bom, meus irmãos? Agora, no verso 9, diz assim: tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Olha, irmãos, e tu o despedaçarás como a um vaso de oleiro. Olha aqui, irmãos, nós somos igual um vaso de barro diante do Senhor. Se ele pegar a varinha dele, essa vara de ferro aqui, a gente quebra tudo, irmãos. Nós não somos nada. Então, como que a gente pode querer se levantar contra o Senhor, assim como aqueles homens se levantaram contra Jesus? Ou até hoje, muitas pessoas se levantam contra o Senhor, afrontam a palavra de Deus. Quem somos nós? Pó, assim como um vaso de oleiro. E por fim, irmãos, o Salmo 2 vai terminar nos dando uma grande orientação. Olha aqui, olha a misericórdia do Senhor, porque ele poderia acabar informando do furor dele, o que vai acontecer, lago de fogo eterno. Não, olha a misericórdia dele. Ele nos dá ainda uma chance para poder respeitar o Senhor, adorar e honrar. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Olha, irmãos, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Verso 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Tá vendo? O nosso Deus, ele é Pai, ele é bondoso, misericordioso, mas nós temos que respeitar como Senhor, como Deus, com temor e tremor, porque ele é soberano, porque ele é grande.
e nos alegrar também, ó. E alegrai-vos com muito tremor. Ele quer nos dar alegria. O nosso Deus é um Deus de paz. Ele não quer nos ver para baixo. Não, Ele não quer ver você triste, angustiado. Ele quer te dar a alegria que só Ele pode dar. Alegria que você não vai encontrar em nenhum lugar deste mundo, só em Jesus. Tá bom, ovelhinha? Eu te amo, tá? Fica em paz, fique com Deus, fique bem, que Deus te guarde, te abençoe. E eu oro para que Ele possa falar melhor com você através dessa palavra. E tem o verso 12 que diz: beijai o filho para que não se ire. Ou seja, honre o filho, honre Jesus, adore Jesus, beijai o filho. Olha que lindo, irmãos. Honre Jesus, Ele é o nosso Salvador. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e continue conosco. Amanhã, então, Salmo 3, hein? Ô, glória, acabamos o Salmo 2 hoje.